E eles estão com tudo! Eita! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Arthur? Nós estamos! Arthur tá atualizando. Menina, Tá porque atualizando. tá É babado. Uai, gente que sai, que não sai. Gente, que semana, hein? Será que foi só a Semana nossa? longa? Porque assim, Mercúrio deixou de estar retrógrado. O Scarfon falou aqui pra gente, do Scarfon, no domingo. Então ele falou que essa semana as coisas iam começar a andar e tal, não sei o quê. Algumas andaram, outras tropeçaram, né? Mas porque foi uma semana assim, ó. Ela anda, mas não é porque tá andando que tá sendo bom pra Anda, algumas pessoas. anda, pesado. capota, Isso. algumas pessoas capotou. Aí eu achei que foi uma semana que demandou, assim, demandou energia, Rei, não eu foi? Concordo, Muita coisa demandou acontecendo. muito. E está demandando sexta-feira. Meu Deus. E o caos está acontecendo e a gente já começa com o assunto principal, né, Leão? Nós já vamos começar falando da separação que foi anunciada ontem, no fim da tarde, logo após, né, o fim do Mulheres. Fui atualizar para ver as notícias que Eles estavam fizeram de acontecendo. propósito, né? Esperaram o programa acabar pra falar. Esperar o programa acabar. E sim, gente, Mayra Card e Arthur Aguiar não estão mais juntos. Separaram de novo. E o anúncio foi feito pela própria Mayra Card nas redes sociais. Só que ao invés de fazer uma grande anunciação, um grande vídeo falando do Arthur, do Como era de processo, costume dela, né? como foi da outra vez com relação às 16 traições e tudo mais, dessa vez foi feito de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais polida, de certa forma. Ela simplesmente publicou essa foto que nós estamos vendo, uma foto em preto e branco, da época que ela estava Lindíssima, grávida. aliás. Não é? E ela colocou essa legenda, gente, ó, fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos. E foi apenas isso. Finíssima. Ponto final. E ainda um coraçãozinho, né? E um coraçãozinho. Finíssima. Lógico que isso pegou todo mundo de surpresa. Tanto que muita gente duvidou ali de início. Falou, gente, será que postou errado? O coisa que antiga. aconteceu? É uma jogada. É uma jogada, estratégia de marketing. Inclusive tem muita gente nessa teoria que acha que semana que vem volta. Eu acho que ela não ia brincar. Eu também acho que não. Eu Eu acredito. Mas a gente nunca sabe. A gente não duvida de mais Não duvida nada. de mais Hoje nada. em dia. De toda forma, esse foi o começo da história. Mayra Card publicou então essa foto preto e branco, dizendo que acabou a relação dela com o Arthur Aguiar. Até hoje cedo, Arthur Aguiar não tinha falado nada do assunto. Daqui a pouco a gente vai mostrar que ele já fez uma publicação falando dessa história. Porém, é claro o que aconteceu. Logo depois da Mayra Card anunciar que acabou o relacionamento dela com o Arthur Aguiar, muita gente já começou a pesquisar e imaginar o que aconteceu para essa nova separação. Qual é o motivo dessa nova separação? E aí surgiu uma notícia da dona Fábio Oliveira, do Portal Em Off, falando que o motivo, gente, foram novas traições. Pois é. Fábio Oliveira publicou uma exclusiva na coluna dela, falando que ela recebeu informações de que Mayra Card estava sendo traída novamente, gente. Arthur estava com novas amantes. Ai, a hora que você falou novas, eu entendi. Novas. Não, novas. Novas. São 3, né? 3 amantes, Leão. 3 amantes. E essa história começou, na verdade, antes dele entrar no confinamento do BBB. Eu não acredito. Você lembra que há um tempo atrás, na época do BBB ainda, lá pro final do BBB, começou a repercutir uma notícia que a Mayra Card recebeu um vídeo Eu do lembro. Arthur Aguiar. E que esse vídeo era justamente mostrando que ele estava traindo a Mayra recente. Por quê? Porque o corte do cabelo foi justamente o corte que ele entrou no BBB. Inclusive, ela fez um vídeo respondendo esse vídeo, não Sim, fez? Eu lembro. negando. Falando, olha... Falando que isso não aconteceu, Isso. que essa história não tinha acontecido. Pois bem, gente, diz Fábio Oliveira que essa história é verdadeira, que sim, isso estava acontecendo. 3 novas amantes surgiram no meio dessa história e que a Mayra recebeu esse vídeo já no final do BBB. Ela teve acesso a esse vídeo e que assim, ali, ela descobriu que de fato estava acontecendo uma traição. O que aconteceu no meio dessa história toda? Diz a Fábio Oliveira, nós estamos em outubro, certo? Diz a Fábio Oliveira que eles não estão mais juntos desde junho. Porém, ainda assim... Aquilo que a gente falava, né? Tá tudo esquisito. O que coincide tá com estranho, a né? falta de
De tudo, de comunicação Não, dele. da gente ver. Me foge até a Ele ganhou palavra. o BBB. Não, a falta dele é aparecer nos lugares, dele Sim. circular e vem E Rock tem in uma Rio e justificativa pra isso. acaba Rock in. Já vamos falar dessa justificativa do porquê, então, que aconteceu esse afastamento Mas então vamos logo lá. da saída. Desde junho não estão mais Desde juntos. junho não estão mais juntos. De fato, se você vai nas redes sociais da Mayra Card e do ator, você percebe que a frequência de fotos, publicações, e eles gostam, né? Eles possuem esse hábito de mostrar a vida de casal, tudo junto. Você percebe que foi diminuindo mesmo as postagens com relação até ao sumir de relacionamento vez. dos dois. Até desaparecer, basicamente, né? Ainda ontem, gente, antes da publicação feita pela própria Mayra Card, o Arthur Aguiar fez uma publicação nas redes sociais já dando indícios que algo não estava muito bom. Ele colocou uma foto, aquelas fotos pensativas, olhando para o horizonte, ele estava no avião. Olha lá, essa foto que ele publicou nas redes sociais. E aí, com isso, muita gente já falou, acho que tem algo rolando no meio ali que não está muito bem. Na legenda ele colocou, ó, pode ser que todas as circunstâncias à sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída. Mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus. Me conta aqui o que você está passando, o que está tirando o seu sono. Quero poder te ajudar. Deus me Colocou o Arthur nas redes sociais. Eu acho que está precisando também de conselho e ajuda provavelmente a ele nessa situação toda, né? E aí o que acontece nisso? Todo mundo já abriu o olho e falou, epa, tem alguma coisa acontecendo. Mayra Card na sequência fez a publicação anunciando a separação. E enfim, depois Fábio Oliveira fez essa nota na coluna dela falando que desde junho eles não estão mais juntos, mas que ainda assim Mayra Card falou, vamos tentar, vamos lá, isso aconteceu antes, foi ali BBB, tudo bem, passou, vamos reiniciar, vamos tentar dar um reset nessa história para ver se daqui para frente a gente consegue caminhar. Porém, o que aconteceu é que ela descobriu uma nova traição. Pelo amor de Deus. Aí tá era parecendo, 20. Sabe uma coisa? Eu No não sei total. Eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas não parece uma coisa assim, uma doença. Compulsório. É uma compulsão, porque não é possível, o cara, porque parece que ele está chateado. Eu não agora. acho que. A doença eu acho que é uma palavra muito forte para se colocar nesse caso, uma Leão, compulsão, honestamente. né? Mas é um hábito no mínimo. Gente, mas a moça trabalhou pra ele Então. naquele BBB. Ela incansável. Ele saiu, ela continuou e defende. Assim, ele não consegue cumprir o combinado. Não. Eu não sei o nome Então, disso. isso que me Eu não sei parece se é uma doença, compulsão. eu não sei, mas eles tinham combinado. Sim. E ela. E a gente fez uma pauta sobre isso ontem. É verdade. Sobre fim de relacionamento, relacionamento, traição e tal. Então, assim, Combinado não sai caro. olha, Maíra, ainda na pauta de ontem, a doutora Rose Vilela falou, então vamos combinar, olha, assim não tá dando, eu não tô gostando, eu não tô feliz, vamos tentar de outro jeito. E ambos combinam um novo jeito de viver o amor e o relacionamento. Diz aqui também na nota da Fábio Oliveira que ainda assim o ator está tentando, e tentou Então, durante diz muito que ele é tempo, que tá reverter querendo a voltar. situação. Mas reverter o quê? Então. Por isso que eu acho Tá que... escrito Os reverter? erros, reverter a situação. Ou que tá eu acho tentando que só fazer pode com que a Maíra ser. perdoe. É basicamente isso, Rê. Tentando que ela perdoe mais uma vez tudo o que aconteceu. Eles precisam, bom, eu dando palpite, mas assim, precisava mudar o combinado. Porque ela é sempre pega de surpresa, diga, porque, perdão. Não, porque por isso que me parece uma compulsão. Porque ele é o cara que está querendo voltar. E ela não está querendo. Então, quer dizer... Nossa, que difícil. Mas ele não tem compromisso Essa com moça com deve a estar volta, sofrendo. né? Ele deve estar sofrendo também do jeito Também, dele, mas eu acho que ela... Nossa. Não, porque ela é pega de surpresa todas as Tem vezes. a Ele filhinha sabe que uma no hora a bomba vai meio. estourar. Quando a gente faz alguma coisa que aí eu não podia ter feito, a gente sabe que uma hora a bomba vai estourar. Agora, ela é pega de surpresa todas as vezes. Sim. E tem a filhinha no meio, né? Tem. É uma criança pequenininha, a Sofia, Não né? merecia estar passando por E aí o Jornal Extra publicou também uma matéria falando com relação a essa nova separação. E ali, Eu fiquei desacorçoada eu percebi. por ela. Eu percebi. Poxa vida, Uma pena. 20. Eu percebi. Porque ela se Eu expôs, percebi. hein? Muito. Ela acredita. trabalhou. Agora- Ela trabalhou. Agora, E ela uma acredita coisa no que eu falei relacionamento, hoje e de vai. manhã e vou falar agora de novo. A gente sabia que não ia dar certo. Porque alguém, quer dizer, ele, o Arthur, parece que ele botou a vida dele na mão dela. E ela ficou cuidando. Ela Male- ficou cuidando, male, cuidando. male. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, estoura. A vida Ainda mais prof- dele sendo
galinha desse jeito. Eles vão A falar vida galinha. profissional, você quis dizer? É tudo. Pelo jeito, ele botou tudo na mão dela. Não, tudo Só não. essa parte aí que não, que ele É. fazia por fora. Segundo o Jornal Extra, existe uma parte profissional muito grande no meio dessa história. Parte profissional mesmo, no sentido de carreira, de dedicação. Alguém tem que ter um pensamento prático nessa E história. foi a Maíra. E foi a Maíra. Né? O que acontece, gente? Vocês lembram que durante o BBB teve aquela situação, logo depois que o Arthur ganhou, que ele ficou sabendo, né? Teve a entrevista ali pós-BBB. E ali algumas informações chegaram. Inclusive, Maíra Card entrou no link ali, ao vivo, falando com ele, através das redes sociais, enfim. E ela falou que mudou a equipe toda. Lembra disso? Isso mesmo. Eu mandei todo mundo embora, contratei todo mundo novo. Por quê? Segundo o Jornal Extra, as pessoas que estavam trabalhando Sabiam. para o Arthur Aguiar eram pessoas próximas e ligadas ao Arthur Aguiar. Ou seja, a Maíra não confiava nessas pessoas pela situação de que não se sabe para ela como era o elo do Arthur de confiança com essas pessoas. O que ele contava, se existia algum segredo no meio dessa história. Então ela falou, eu vou contratar pessoas da minha confiança, porque vão me reportar tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, se existir alguma história de traição, de qualquer coisa nova, eles vão me contar, porque eu estou contratando eles. Eles não são fiéis ao São ator. meus funcionários. São os meus funcionários. Cuidando Provavelmente deste foram esses que passaram esse vídeo pra ela. Não se sabe, não se sabe. Mas ela decidiu contratar pessoas da confiança dela, porque ela queria ter o controle de tudo, pra não passar novamente por uma situação dessa que está passando justamente agora. Senão ela ia tomar tombo na vida pessoal e na vida profissional. Justamente. Uma coisa é uma a vida coisa, outra coisa é pessoal. outra coisa. Agora, a vida profissional, pensando assim no conjunto da obra aí, ela fez muito mal pra ele. Ela? Eu acho. Porque ela tomou conta da carreira dele de um jeito. Ela tinha já como chama quando a pessoa uma rejeição muito grande. Aí ela associou a imagem dela com a dele, juntou a imagem dela com a dele. E aí ele foi muito rejeitado. E aí ele tentou a carreira de cantor, não deu certo. Fora da eu não casinha. concordo na totalidade, Leão, É. nesse sentido. É. Eu discordo um pouco no sentido do controle da coisa. Eu acho que os dois possuem erros, Isso. e cada um no seu departamento, até porque ela tem a questão dela, que a gente vai falar daqui a pouco, que ela, no meio disso tudo, saiu o resultado de um processo que ela perdeu. Então, Maíra, isso que foi fase. ontem à noite, e foi tudo numa sequência Eles só. estão devendo junto muito, né? O que acontece? Na época que aconteceu todo esse cancelamento do Arthur Aguiar, ele perdeu tudo que ele tinha no sentido financeiro. Então ele perdeu oportunidade, projetos, foi cancelado de N propagandas, contratos, etc. Por conta disso, ele ficou devendo na praça. E aí o BBB também veio para suprir todas essas dívidas. Diz que o dinheiro que ele ganhou, ele pagou dívida. Né? Só. E não pagou todas. É. Não pagou todas, não foram todas as quitadas, segundo o Jornal Extra. E aí, diz que esse controle, então, foi dado para Maíra Card, no sentido, então você vai resolver. Vai gerenciar as contas. Isso, vai gerenciar você. E aí, por conta disso, ele basicamente entregou para Maíra Card todo o controle da carreira dele, e tudo que ele queria fazer tinha que ter o aval dela. Se ela falasse não, não tinha. Lembra do documentário que o Globoplay tentou e não aconteceu? Teve também o dedo da Maíra Card. Com relação à carreira musical, teve o dedo da Maíra Card, Isso que eu diz o acho. Jornal Extra, que ela tinha um Parênteses. controle maior. Porque ele quis entregar para ela. É, porque Parênteses. ele aceitou. Enquanto ela estava negociando isso, ela estava digerindo as traições novas. Sim, sim, porque ela já sabia, ela foi informada antes. Isso já estava acontecendo. E ela mantendo ali a relação, né, nas redes sociais, capa de Mas revista, dizendo não para os trabalhos, né? dizendo não para os trabalhos. Dizendo não para os trabalhos, que algumas coisas estavam sendo recusadas. Diz uma fonte ao Jornal Extra o seguinte, com relação ao Arthur Aguiar. Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo. A tristeza não é só Amigo. pelo fato de não formar mais um casal só com a Maíra. Era ela que determinava tudo que ele fazia na sua vida profissional. Que ele saiu como campeão do BBB, né? Levou um prêmio de 1,5 milhão. Saiu amado, Amado. saiu admirado, com a carreira lá em cima. Sim, sim, sim. Ele refez a imagem refez dele a imagem dele. e ela ajudou. Eu acho que você também, todo mundo aqui, acho que foi muito criticado na época porque falava essas coisas. Mas a gente já falava isso, de como ela tomou conta da carreira, parecia uma galinha com um pintinho. Mas aí eu acho que ele foi sorte dele. concordou. Aí eu acho que foi sorte Eu acho dele. também, porque assim, Porque ela é muito boa nisso. Ela fez acontecer. Ela fez acontecer aqui fora para ele se tornar o campeão. Mas não aconteceu.
Mas não aconteceu porque... O pós. Porque ele também não ajudou. Não, porque ela já sabia das traições, gente. Exato. É a mesma pessoa. Exato. O coração tá no mesmo corpo Exato. da cabeça. Aliás, Talvez eu seja acho... sem perceber. Talvez seja sem perceber, mas sem querer ela foi minando Isso. porque é tudo junto. Sim. Tudo junto. Entendeu? Não, e eu acho, inclusive, que se ele quiser recomeçar, que diz que ele quer recomeçar tudo. Vai precisar. Eu acho que devia Mais ir uma vez, né? Eu acho que É mais devia um ir recomeço. pela Vai carreira de precisar. ator. Porque como cantor não deu muito certo, né? Era o que ele apostava, mas até agora realmente não rolou. vingou. Ainda diz a fonte para o Portal Extra. Tem mais. Ele tinha muitas dívidas. Assinou uma procuração, dando plenos poderes a ela para fazer o que tivesse que fazer aqui fora. E quando saiu, não pôde usufruir da própria fama, porque ela quis sair da cena, porque estava sendo atacada e exposta demais. Com isso, ele se isolou, a música naufragou e o dinheiro que entrou saiu para pagar muita gente. Aliás, muitos nem receberam ainda e os processos vão começar a chegar, disse essa fonte para o Jornal Extra. Duas pessoas tão talentosas, né? Esquecendo o lado pessoal, duas pessoas tão talentosas. Mas não Sim. dá para esquecer o lado pessoal, porque, na verdade, acho que o lado pessoal, como você falou... Embolou tudo, embolou meio de tudo campo. que- Agora, como que ele tá casado com a moça, trai a moça não sei quantas vezes, repetidamente, e dá uma procuração para essa moça decidir a vida dele? Porque eu acho, pensando no sentido do relacionamento, é aquela coisa, eu só vou confiar em você se você falar que eu tenho controle de tudo, senão eu não confio. Se você falar assim, não, eu vou fazer da minha conta, não, eu não vou aceitar. Se você quer estar comigo, Eu tenho que... vai ter que ser assim. Então, aí ele sabendo que ela tem Ele direito de cedeu. tudo, Então. como é que escorrega no caquinho? Aliás, ele acha que assinou para enganá-la melhor. Mas né? entendeu? Só que... Tiro no pé. Ambos. Segue a fonte dizendo o seguinte: mais. o Arthur foi proibido de falar com pessoas que ele conhecia, porque ela não queria que ele tomasse decisões sem que ela soubesse. Dizia que todo mundo iria enganá-lo. Por amor ou sei lá, ele acreditou. Agora vai ter que se reerguer novamente, só que sem a vitrine de um reality e a torcida para ajudar, disse essa fonte para o portal E com mais esses Extra. dados na biografia, porque, né, vão se somando. Eu acho que a torcida, se fosse verdadeira, se for verdadeira, Eu acho que era. né? Eu acho que era. Vai continuar com ele, né? Agora, realmente vai ficar muito difícil sem o reality. E ele tá fora, não tá em emissora nenhuma, né? Porque eu saiba. Tem Não, ele não dívidas. tá. Não tá, Como é que né? vai fazer para pagar essas dívidas? Então. Aí é complicado. E tem uma filha para criar, né? E o processo dela, que também pro lado dela pesou. Vamos falar já. Já vamos falar, porque vamos antes comentar o que o Arthur falou do assunto. Porque ele até então não tinha se pronunciado. E hoje cedo ele decidiu se pronunciar para falar dessa história da separação. Ele publicou uma foto dele e da Mayra Card com a filha. Na verdade, são duas fotos em sequência que nós estamos vendo Cada foto agora. linda. Ele publicou essa foto e colocou: independente de estarmos juntos ou não, no momento, seremos para sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus. E foi justamente aquela publicação que a gente acabou lendo, né? Que ele colocou a foto ali no avião, mostrando tal. a janela e tal. Então ele só fez essa publicação Agora nas redes sociais. essa história de família, fala assim, Olha que foto linda. seremos para sempre São uma essas duas fotos que família. ele publicou. Quer dizer, né? E serão mesmo, né? Mas não, né? Porque é uma família dividida, né? Deixou de ser uma família no sentido Agora, concreto. quem será que está tendo cabeça para organizar essas postagens? Alguém está pensando nisso. Para soltar tudo bonitinho no mesmo dia. Alguém mais com Você mais sabe, serenidade está cuidando disso. Você sabe, Rê, que ontem à noite saiu ainda essa notícia com relação a que a Mayra Card sofreu um golpe na justiça, né? No sentido de que ela vai ter que pagar, ou enfim, alguma consequência ela vai ter com relação a esse caso, que nós já vamos falar o que aconteceu. Mas muita gente viu, né, boa parte do público, enxergou isso como tentando abafar o caso com relação ao processo. Que nós vamos falar agora que processo é esse. É um processo, gente, que aconteceu, na verdade já estava na justiça há um tempo, porém somente foi ontem que saiu, de fato, o resultado final. Porque a Mayra Card, ela chegou a fazer uma live há um tempo
com um nutrólogo. E aí, nessa live que ela fez, ela colocou ali, gente, uma ideia de um jejum de 7 dias que a pessoa só toma água. Ai, Maíra. Durante 7 dias. Muita gente seguiu, né? Maíra. Muita gente seguiu, é uma coisa que não se fala, não se diz. Não se faz. Não se faz, bom, né? Na minha Bom, vida não se faz. Se reforçar isso também, né? Que não se faz. E aí, gente, um nutricionista que foi contra essa ideia, gente, colocou ali a opinião dele falando que a Mayra Card estava errada, que não tinha que acontecer isso, porque isso era um erro. Ele se chama Bruno, esse nutrólogo que nós estamos vendo na foto agora. E aí, depois disso, a Mayra Card ficou sabendo de que Bruno, né, nutrólogo, não tinha concordado, e ela foi nas redes sociais e desceu a lenha nele. Falou que ele não valia nada, colocou a credibilidade dele como nutrólogo em xeque, chamou ele De santo pra baixo. Isso, exatamente. E por conta disso, ele decidiu processar a Mayra Card. Não sei como e ele ele ganhou. Mas ele tem uma cara de saudável. Né? Mas ainda assim ele colocou ali a opinião dele como uma pessoa que entende, né, de saúde, e falou que ela estava errada com relação a essa história. E aí, por conta disso, ele decidiu processar, depois das declarações. Processou e ganhou o processo, gente. Ele ganhou o processo. E quem perde já paga as custas, né? Então, ainda tem isso, né, Leão? Quem perde paga tudo. Paga tudo, paga tudo. E aí tem muita gente achando que esse caso foi para tentar abafar a separação, foi para tentar abafar essa história do processo. Eu, honestamente, não acredito. Eu acho que foi... eu, honestamente, não duvido de mais nada. Acho que foi tudo junto e A gente tenta pensar com o raciocínio da gente, assim, mas é tudo tão diferente. Mas eu não sei. E ela foi à detenção, gente, foram 9 meses de detenção, tá? Colocou... com relação a esse processo, estava querendo chegar a essa informação. Foram 9 meses de detenção. E quem falou foi o próprio nutrólogo que recebeu. Ele falou: acabo de receber a notícia de que ganhamos o processo contra a senhora Mayra Card. Ela foi condenada na esfera penal pelo crime de difamação contra mim, tendo isso imputado uma pena de 9 meses de detenção. Essa foi uma importante decisão, né? Que mostra que nós, profissionais de saúde, não devemos nos abster de alertar a população dos males que as orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas. Agradeço meus advogados pela condução excepcional do processo. Então, essa foi a condenação. Detenção. Mas então, ela não tem que pagar? Então, ela pode recorrer. Pode recorrer. Ela pode recorrer. Ai, gente, mas você e ver outra forma. Perturba o sono, né? Nossa, perturba o sono. Não é pouco, 9 meses de detenção. Não é pouco. Não é pouco. Ela vive dessa imagem dela de vender os parangolé dela lá de emagrecimento, né? Então, complicado. E aí, enfim, gente, no meio dessa história toda, muitos assuntos estão surgindo, né? No sentido de quem são essas pessoas, tá rolando essa situação de quem são essas novas amantes, as pessoas querem descobrir. Voltando pro Arthur, quem são as 3? Quem são essas novas amantes? O Arthur tá mais recluso, ele fez apenas essa publicação nas redes sociais. E a Mayra Card, ela fez uma publicação em vídeos, que era justamente o que eu tava checando no começo do programa, que você falou, tô ouvindo um zum. Esse seu barulhinho tá me incomodando. Era justamente o vídeo que eu tava tentando pegar aqui. Dela? Isso, daqui a pouco nós vamos mostrar esse vídeo. Já tá aí pronto, Simar? Já tá pronto? Então vamos ver essa produção. o que a Mayra Card... É o mais recente pronunciamento. Agora há pouquíssimo tempo. Eu tava checando justamente esse vídeo. Vamos ver o que a Mayra Card falou? Porque nem eu sei, gente. Nem eu consegui ver esse vídeo completo. Roda aí. Gente, elas vão falando, nossa, como é difícil separar, como é dolorido. E sim, é óbvio, né? Afinal de contas, quem casa para sempre. A gente nunca acha que vai separar. E quando você vai tomar essa decisão entre o casal, somente os dois sabem o real motivo pelo qual separaram. E ainda assim tendo visões completamente diferentes, porque são 2 mentes diferentes, 2 sentidos diferentes, ou seja, são 2 visões da mesma história entre os dois que só os dois sabem. Como se não fosse o bastante, como se não fosse complexo o suficiente, milhões de pessoas começam a criar teses e histórias além das que já existem, que já são complexas o bastante por si só. E como se não fosse bastante o suficiente, desrespeitoso o suficiente com esse momento de luto e de dor, as pessoas começam a te perturbar, te bombardear de mensagens.
de curiosidade, de teses, de motivos. Sabe quando você vê um acidente de carro e tem uma pessoa jogada no chão que você não sabe se tá morta, se tá ferida, e você começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar. Como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. Você nem percebe, porque é inconsciente, é de nós, seres humanos. É mais forte que a gente. A gente vê uma desgraça, a gente passa devagarzinho. Você não vai sair do carro, você não vai prestar ajuda, você não vai nem ser capaz de fazer uma oração, mas você quer ver o nível da desgraça do outro. Se tem muito sangue aqui, se foi a perna que quebrou, se foi o braço ou se tá morto. Somente para você alimentar a sua partezinha ruim que todos nós temos. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão curiosas para saber os motivos e seja lá o que for que elas querem saber, para refletir. Se você não está fazendo esse papel dessa pessoa que está passando devagarinho por um acidente e está olhando ali para aquele morto atirado no chão e está atirando mais pedras sem perceber. Porque a partir do momento que você começa a formar trânsito e passar devagarinho para se alimentar da desgraça ou da morte alheia do outro, você está gerando um trânsito e impedindo que este morto seja salvo o mais rápido possível, porque afinal de contas ele pode estar vivo e pode estar precisando levantar dali. Ele tem que tocar a vida dele, mas a cada vez que você vai mais devagarzinho, você impede ele de seguir o caminho que seja para o hospital para ser curado. Então, cuidado, muito cuidado com o que vocês se alimentam desses sites de fofoca, dessas mentiras, que são armas para cutucar ainda mais o morto que está ali no chão. Ela tentou fazer uma metáfora ali, né? Horrorosa, eu aliás, tava, eu fico, eu tenho empatia e tal, mas a hora que ela começa a falar, ela não é simpática, né? Não sei também se tem que ser simpática nesse momento, mas a hora que ela começa a falar... E assim, Rê, eu acho que é aquela máxima... Volto a dizer, eu acho que eu tô falando tanto esse dizer, arriscado de Ferreira Espeta de Pau, mas nesse caso é mais uma dessa, porque assim, gente, quem contou tudo que aconteceu... Em detalhes, assim, mínimos, de todas as traições, do período da gravidez, que o Arthur Aguiar era abusivo, que o Arthur Aguiar era um macho péssimo, tudo isso. Quem expôs isso numa sequência de vídeos, lives, tudo, foi a própria Maíra Card. Quem começou o pontapé dessa história foi a própria Maíra Card. Porque então, ele mesmo não veio falar mal dele, nem dela. É lógico, nada. imagina, até porque ele vai falar das traições dele, lógico que não, né? Ele fica quietinho na dele. E outra coisa, ela não falou que ela nunca mais, em agosto ela não prometeu que nunca mais ela ia falar, que expor a vida dela. Ela tá aí de novo, fica horas falando, se comparando com um morto no chão, que não sei o quê. Aí não tem comparação, né? Tem uma comparação idiota. Eu não acho que foi uma metáfora feliz, não. Não acho que foi uma metáfora feliz, não. Acho que foi e botando a culpa na gente, quer dizer, ela veio a público, ela se expôs, ela fez tudo, e agora a culpa é nossa, da imprensa sempre. Os fofoqueiros, que ela chama, né? Que na verdade são os jornalistas que informam. Porque foi ela que trouxe a vida dela a público, não foi ninguém. Não, mas foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. E assim, tudo bem se ela não quiser mais. Tudo bem, só que ela não pode ignorar o que ela fez. Isso. Então assim, a partir do momento que ela não quer mais ter esse tipo de exposição, é simplesmente ela ignorar e não falar. Fez a publicação, fez a publicação, tá respondendo ali e mantenha ela. Pros haters, tá? Sim. Até porque assim, eu acho que o que tá chato também nessa situação toda é porque são suspeitas, acusações de novas traições. E pra ela talvez admitir isso, com certeza, dói muito. Eu não sei como ela dá conta, juro por Deus, eu não sei como ela dá conta de administrar essa persona dela nas redes sociais, até porque a vida de verdade. Eu não sei como ela dá conta até de porque tudo. Ela expôs isso, então quer dizer, a imagem dela que está ali, né, a gente olha e fala assim, a chifruda, né? É isso, né? Sim. Então, e ela tá aí, quanto mais ela fala, mais ela se expõe. Né? É uma bobagem. E assim, ela tem. É complicado assim, porque ela tem a versão dela de que ela dá a dizer ali que não foram novas traições. Isso, né? Ela deixou claro ela não fala exatamente, mas leva a daí, gente a pensar nisso. Isso, que não foram novas traições. Mas se daqui uma semana, 2 semanas, ela vem e admite que foram traições, ou se começam a pipocar a história das traições,
como que fica também pra ela essa situação toda. Por isso que eu acho que nessa hora é melhor não falar. Pra não ficar quieta. Porque vai que começa a reverberar outra história mais pra frente, e aí olha o que você falou, né? É complicado, é muito difícil. Nem mostrar a cara dela ali. tipo, É muito ficar difícil, quieta. mas nesse sentido... E o Arthur, assim, também tá na hora dele se mexer, gente. Se isso não aconteceu, ele também que vem a público falar que não aconteceu. Porque toda vez é a Mayra Card, também acho que tem esse lado. Também tem isso. Né? Ah, porque só a Maíra. Mas o aí Arthur que também tá. não é santo e ele não fala nada. Ele se Me coloca irrita na mão também dela, isso. assim. Mas vai falar o quê? Ah, mas ele, Mas vai ele falar não o tem quê? boca? Porque tudo é a Maíra que fala, Uai, gente. Que desminta, controle é esse então, de se ela vida? tá dizendo que não foi Mas isso. e se for verdade? Então, eles têm que entrar chegar num num acordo ali acordo. pra saber que narrativa vai ser contada, gente. Exatamente. Acordo estamos nós. Vocês perceberam que a gente tá de novo, tudo na mesma cartelinha de cor? Até o punho do, É do verdade. leão conversa com a Camila. Gente, quando eu acho que eu tô entendendo a história, falando sério, quando eu acho que eu tô entendendo, não, aí vem uma informação nova, aí vem o vídeo dela maravilhosa. Aí quando eu acho que eu, né, que eu falei, é Agora por aí que foi. eles funcionam, não. Bem, enfim, a história tá só começando, a parte É nova dessa recomeçando. novela é recomeçando e nós vamos atualizando, é claro. Não, Bom, e, a e- gente- e, assim, ela não tem a menor credibilidade, porque ela acabou de falar que não ia falar mais da vida pessoal dela e tá falando. Né? E pelo visto vai ter que falar mais, E né? pelo visto vai ter que falar Vai mais. ter que falar mais. Agora o Arthur, Ah, ele também, eu acho que tem que falar. você acha? Ah, eu acho. Mas você acha que ele vai? Eu acho que pro bem dele. É. Acho que Deveria, ele deveria. Não, porque senão ele vai triturar a carreira dele. Né? Já tá, né? Já Acho tá mal, vai ficar pior. se São ele não muitas falar nada. informações. Até agora ele não rebateu nada com as informações que foram divulgadas pelo Jornal Extra dessa. Gente, será que são mais 3 moças? Então, é o que foi dito Ah, e só mesmo. falta essas 3 moças agora aparecerem, né? Isso é muito provável. Meu Deus do Eu céu. acho muito provável. Né? É difícil isso. É, pra ir pra uma próxima fazenda, pra ir pra um próximo A oportunidade BBB, surge. né? Enfim. É isso. Até porque a Fábio Oliveira não tirou da cabeça Não, dela, né, essas lógico que informações. não. Ela deve estar muito bem calçada. Sim. Aliás, um Né? beijo pra Sempre Fábio. É, entendeu? 100%. Ela deve estar muito bem calçada, ela sabe. Provavelmente ela falou menos do que o que ela sabe, né? Que é o estilo do trabalho E antes dela. de você ir, deixa eu só mandar um beijinho pra Camila Galete, que é aniversário dela hoje. Camila Galete! Parabéns! Linda! Parabéns! Parabéns. Parabéns! Muitas felicidades. Quanto?